Muito boa noite, caro telespectador. Domingo sim, aqui estamos para trazer-lhe mais um programa Pontos de Vista com Tomás Vera Mário, a quem desde já cumprimento. Muito boa noite, Tomás, seja bem-vindo ao programa. Boa noite, boa aventura, obrigado. Muito bem, caro telespectador, como é hábito, começamos com o facto da semana. Tomás Vera Mário escolheu por estes dias o encerramento de seita religiosa em Xai-Xai, na província de Gaza. Tomás Vera Mário. Uma vez mais, boa noite. Eu escolhi este tema do encerramento por ordem administrativa em Gaza de uma seita religiosa que tinha um nome bastante estranho de queima-queima. Segundo os moradores do bairro Patrício Lumumba, em Xai-Xai, e outras pessoas nas redondezas, esta seita caracterizava-se por práticas estranhíssimas e até imorais, além de cobranças avultadas de dízimos por parte do indivíduo que se identificava como pastor. Este facto traz de volta um tema que eu aqui já abordei em ocasiões anteriores, sobre a proliferação de organizações que se denominam como igrejas, mas na verdade são organizações que têm como único fim a extorsão a pessoas pobres, a extorsão a pessoas desesperadas, extorsão a pessoas com problemas sociais graves, às quais os ditos pastores prometem fazer milagres de toda a espécie, até curar doenças que dizem eles próprios são incuráveis. E até há outras seitas que promovem prostituição nas suas próprias igrejas, obrigando as pessoas a ter relações entre si, porque essa seria a vontade divina. Mas mais do que isso, aquilo que é preocupante e o Estado moçambicano não deve ignorar, em nome da liberdade religiosa, é de facto uma campanha enorme para o país todo de colocar as pessoas em embrutecimento, empobrecimento e outras maldades que essas igrejas provocam aos moçambicanos. Não se pode tolerar que haja proliferação de oportunistas para o país todo, que apregoam ser pastores, que apregoam ter soluções para enormes desafios sociais das pessoas, explorando a pobreza, a ignorância e o desespero de pessoas para lhes extorquir o pouco que têm. O Estado não pode fechar os olhos, porque tem que proteger os cidadãos desses impostores, desses criminosos que proliferam para o país todo, apregoando que são religiosos ou são pastores. De facto, a extorsão é o fim principal dessas igrejas. Muitas até são mais sofisticadas, mas sempre exploram a pobreza, exploram a ignorância, exploram o desespero de pessoas, mas em troca lhes exigem cobranças que aumentam a pobreza dessas pessoas. O Estado deve, repito, abrir os olhos e proteger os cidadãos desses fariseus, desses indivíduos que enganam pobres, desesperados, tirando-lhes o pouco que têm do seu bolso, até destruir famílias inteiras, porque separam mulher de marido através de promessas e de ações quase de enlouquecer famílias e colocá-las em conflito interno. E, portanto, este é um apelo que volto a fazer a partir deste caso que levou ao encerramento desta seita chamada queima-queima em Xai-Xai. Repito, como esta, há muitas outras pelo país fora que o Estado deve vigiar com olhos de proteger o cidadão. Muito bem, fica aqui o apelo de Tomás Vera Mário às nossas autoridades. Vamos então discutir os tópicos selecionados para hoje. São eles, naturalmente, a revisão pontual da Constituição da República, a intervenção do Presidente da República sobre o diálogo político, a eleição de Isaac Xande para provedor de justiça, a demissão da Comissão Liquidatária do nosso banco e o estudo sobre os ataques a Mocimba da Praia. Tomás, estamos numa semana pródiga do ponto de vista de temas. Vamos então tentar ver se conseguimos discutir todos os 5. Comecemos mesmo pela revisão pontual da Constituição da República. O grande objetivo desta revisão é a estabilidade política, o desenvolvimento econômico harmonioso e a importância da equidade social. Foi aprovada em unanimidade pelos 3 partidos com assentos parlamentares. Minha pergunta é
que sinal transmite ou que significado tem este consenso das três bancadas em torno do pacote da revisão pontual da Constituição da República? É um sinal, obviamente, positivo no sentido de que é um passo importante para a paz. Uma paz mais efetiva, uma paz mais credível, baseada numa legislação de fundo que é agora revista. Mas, acima de tudo, parece-me que é uma vitória pessoal do presidente Filipe Nyusi, porque foi ele que, dia e noite, de forma incansável, se bateu para que houvesse alguma solução definitiva ou, pelo menos, efetiva do conflito que se arrasta no país desde 2012. É, portanto, uma vitória pessoal do presidente Nyusi, obviamente, com um concurso do já falecido presidente da RENAMO, Afonso Dhlakama. Houve um esforço no Parlamento, um esforço deliberado e visível de encontrar soluções para aquilo que pareciam impasses. Ou seja, quando a vontade política está lá, tudo pode ser solucionado, é possível encontrar-se formas de compromisso, porque, afinal, a governação multipartidária é um sistema de compromissos, é um sistema de transferências e de partilha de custos e de prestígios e de orgulhos que deve ser considerado de uma forma equitativa e equilibrada. Quer dizer, que precisa estar disponível para sacrificar uma parte do seu próprio orgulho. E, neste caso, foi possível que o Parlamento, depois de um período que parecia que havia alguma nebulosidade, foi preciso encontrar um ponto de partida, um breakthrough, como diziam os ingleses, em relação àquilo que era um ponto de maior discordância, que era como gerir a nomeação de administradores no período até 2024. Isso foi selecionado através de um compromisso que diz que até 2024 o administrador do distrito será nomeado pelo ministro da tutela. Ministro da Administração Estatal, consultado o governador eleito. O que agora se segue é um processo que me parece vai ser bastante intenso, de regulamentar todo este pacote, a relação entre os diferentes poderes, a sua própria convivência interinstitucional, sobretudo clarificar qual é o alcance de consulta ao governador provincial. Exato. Tomás, ainda vamos desenvolver este ponto. Outra pergunta que eu queria colocar é, este avanço, pelo menos este consenso na Assembleia da República, faz desaparecer os receios que existiam de que a morte de Afonso Dhlakama poderia de alguma forma afetar o diálogo político? Sem dúvida, é o primeiro sinal pós-morte de Dhlakama de que o diálogo continua mesmo sem ele fisicamente presente. É um primeiro sinal e muito importante sinal. Quer dizer que a liderança da RENAMO, esta agora que está a tomar o poder no partido, conseguiu ou está a manter a linha do diálogo, tanto que uma semana depois ou um pouco mais depois da morte do segundo Dhlakama, foi possível no Parlamento haver um consenso que parecia alastrar por muito tempo. É um sinal, primeiro sinal, de que após a morte de Afonso Dhlakama, aquilo que me parece que eram os seus ideais permanecem válidos e os seus sucessores os mantêm válidos. Esta é a prova disso, este consenso no Parlamento e, portanto, creio que dá um sinal positivo à liderança da RENAMO nova, de que ela está pronta a dar continuidade àquilo que seriam os ideais ou os princípios de Afonso Dhlakama enquanto vivo, pelo menos neste caso em particular, porque este compromisso mostra que a RENAMO manteve o seu princípio, segundo o qual o administrador do distrito não deveria ser nomeado a tucur pelo ministro da tutela, sendo que podia estar numa província onde o governador era do outro partido. Mantendo a RENAMO este princípio, o governo foi também capaz de dizer o seguinte: então vamos ao meio termo, ao menos deixem que o ministro da tutela nomeie consultando o governador. Isso é muito importante, isso mostra capacidade de compromisso, repito, capacidade de partilhar custos,
dos acordos, porque é isso que consiste em negociar democraticamente. Então, penso que sim, é um bom sinal, é um sinal satisfatório para a nossa democracia. Sim, Vamos também às 3 reações das bancadas. Sim. A Frelimo, na voz da chefe da bancada, Margarida Talapa, diz que daqui para frente tem que se olhar para a desmobilização e reintegração dos homens da Renamo, até para o cumprimento integral da Constituição da República. A Renamo diz que está disponível e olha para este entendimento como uma nova arquitetura da unidade nacional. O MDM diz que inicia, a partir daqui, uma etapa para reinventar o Estado moçambicano rumo a uma descentralização e desconcentração efetiva. Queria ouvir o seu ponto de vista em relação ao posicionamento das 3 bancadas, em especial o do MDM, que sentiu-se à margem deste processo desde o princípio, mas agora aparece com as outras 2 bancadas e em consenso alinham a revisão pontual da Constituição da República. Aí há 2 questões que acho que o Boaventura mencionou. A primeira questão que me parece crucial é o futuro militar da Renamo. A sua desmobilização militar e integração dos soldados na vida social e econômica. Penso que esta é uma questão crucial, sem a qual não podemos achar que o caminho está aberto. Sem que se feche o dossiê militar da Renamo, o país ainda não está em paz, não está. Ainda há uma ameaça que paira no ar de que qualquer discordo da Renamo em relação a qualquer assunto, ela pode recorrer às armas. E isto é um perigo que não pode ser mantido. E aí eu penso que é preciso reconhecer a vontade do presidente Filipe Nyusi ao aceitar que se negocie a descentralização separando-a de questões militares. De outro modo, poderia ser o seguinte: não haverá festa para a descentralização administrativa do Estado enquanto não houver acordo com questões militares. O presidente Nyusi foi capaz de aceitar a separação dos 2 assuntos. Avançou-se, por um lado, para esta questão de centralização, sem que se fechasse o dossiê militar. Eu acho que é dever agora da Renamo retribuir esse gesto do presidente Nyusi. Retribuir em termos de não chantagear o processo com as armas. E, se for capaz de ser flexível para homenagear o princípio de consenso já alcançado. Se a Renamo não for capaz de homenagear, de retribuir esse gesto, isso será um grande retrocesso. E essa retribuição seria com a desmilitarização, é isso que está a dizer? Imediatamente. Seria uma espécie de toma lá da cá, sim. O governo entrega a descentralização. Exatamente, e em troca foi. Não foi entrega, foi uma negociação de boa-fé que deve ser retribuída, no caso da parte militar da Renamo. Porque se não for isso, todo o processo pode cair água abaixo. Não podemos sobre isso ter qualquer dúvida. É uma questão central e crucial que a Renamo se desarme de forma definitiva, de forma monitorável e certa, uma vez por todas. Senão o processo não terá valido a pena. Então é uma questão, me parece central, e é sobre o qual todo mundo de agora em diante estará concentrado para ver o que se vai passar sobre a questão militar da Renamo. É a questão agora que ficou na agenda do dia, de todo o Moçambique e todos os moçambicanos. Em relação ao MDM, creio que o MDM ficou mais confortado, primeiro com a ideia de que todas as eleições dos órgãos subnacionais terão cabeça de lista. Porque se não fosse isso, o MDM podia ser muito sacrificado se fosse só listas de partidos políticos. Porque o MDM como tal não tem muita inserção como partido político, mas vive mais de figuras, de pessoas concretas, singulares, que, colocando-se à frente das listas, podem alavancar o MDM. Aliás, o MDM nasce mesmo como um partido de pessoas e nasce, sobretudo, do fator que agora se quis evitar, o fator de que os presidentes dos municípios, sendo eleitos como independentes, podem, de facto, autonomizar-se. O MDM nasce mais como isso. O Davis Mango nasce como isso, nasce como uma rebeldia de um candidato da Renamo que se autonomizou. Do mesmo modo aconteceu em Nampula. Mahmoud Amurane também se autonomizou, em certa altura. Então, esta modalidade procura evitar esse risco de os candidatos de municípios, a uma certa altura, ficarem autônomos e se descasarem dos partidos políticos. Isso, para o MDM, tem uma vantagem porque pode colocar pessoas à frente, pessoas concretas à frente, que podem ser conhecidas. O Dr. Manuel Araújo é conhecido, o próprio Davis Mango é conhecido. Se não fosse isso, o MDM, como partido, repito, estaria em desvantagem em relação aos 2 maiores partidos. Por isso que faz sentido que o MDM se sinta agora mais confortado, porque toda eleição subnacional terá a cabeça de lista. E isso acho que é bom para o MDM poder ter lá pessoas que
ainda que não sejam parte da máquina partidária, sejam figuras públicas conhecidas que fiquem à frente. Capaz de mobilizar o voto. Exatamente. Tomás, vamos então à proposta em si, até porque já estava a desenvolver este tópico. Há uma alteração dos princípios gerais do sistema eleitoral. Como já disse, o presidente do Conselho Autárquico, o governador de província e o administrador de distrito são eleitos por via do sistema de cabeça de lista. Transitoriamente, o administrador de distrito será nomeado pelo ministro da Administração Estatal, consultado o governador. Aqui é a questão de que ainda é preciso criar um instrumento legal que operacionaliza a ideia de que forma é que esta consulta será feita. E é o regime dos órgãos de governação descentralizada que não é aplicável à cidade de Maputo. Queria ouvir a sua análise em relação àquelas que são as principais linhas consensualizadas entre os três partidos. Eu penso que aí, de facto, é importante que todo o sistema eleitoral se assemelhe ao que até agora existia para os municípios. Conselhos executivos, presidentes do município, portanto, alargou-se para a província e o distrito. Aquilo que era modelo são dos municípios. Esse aqui é o ponto, digamos, geral deste pacote. O segundo ponto que me parece importante, e aí acho que é de facto regulamentar como é que os diferentes órgãos se vão articular, como é que as diferentes instituições se vão complementar. Primeiro, a interpretação da autonomia como sendo autonomia apenas administrativa, não política. Nos termos presidente Nussi, não pensar que os territórios ficam desmembrados da nação. Não é isso que tem em causa. Portanto, é preciso haver uma interpretação correta do impacto e do alcance desta autonomia, é apenas ao nível político dos órgãos de governação, não dos territórios como eles próprios. Mas dentro dos territórios, poderá haver uma província cujo governador é do partido A, administradores do partido B. Como é que isso se articula? Até porque, em termos de áreas de governação das províncias, ficam com a área da saúde, a área da educação, ao nível primário e secundário, creio eu. Nível superior, outros níveis de nível nacional ainda são centralizados. Depois, a questão dos secretários de Estado. Secretário de Estado na província e no distrito. Uma vez mais, como é que se articula isso com os poderes eleitos localmente? Tudo isso tem que ser muito bem explicado em regulamento autónomo, mas mais do que isso, me parece que a questão central é qual é o alcance da consulta ao governador. Qual é a natureza dessa consulta? É vinculativo o parecer do governador ou não é vinculativo? Se não é recorrível, não é recorrível. Sob o risco de criar-se muitas frustrações. Exatamente. Ou seja, porque o que é consulta? A consulta é pedir a sua opinião. Em princípio, a opinião é opinião, não é decisão. Logo, não é vinculativo. Se não for, qual é então a relevância de consulta? Por que se quer consultar se isso não é vinculativo? Então, estamos à espera de ver o que é que vai conter esta consulta em termos práticos, o que é que vai implicar. É uma consulta com algum valor vinculativo ou é apenas colher o parecer e agradecer pelo parecer? Se for isso, repito, não se percebe qual é o seu alcance, qual é a sua relevância. Então, este parece ser o ponto mais curioso de esperar para ver o conteúdo da regulação desta consulta ao governador da província, se este for do partido diferente ao do administrador. E, portanto, queremos ver, também é uma questão transitória, é apenas estes 5 anos que se seguem. Em 2024, o administrador distrital já será eleito. Tomás, daqui para frente, em julho, há a sessão extraordinária para aprovar já o pacote de descentralização e, enfim, discutir muitos dos pontos que aqui coloca. Seguido a isso, há a reforma legal, que passa por revisitar todos os instrumentos legais existentes e, se calhar, até criar novos. Ainda há muito trabalho pela frente. Sem dúvida. Há muito trabalho para regulamentar, como eu digo, toda esta revisão constitucional. Agora temos apenas os princípios gerais, temos acordo nos princípios gerais. Agora, como é que na prática isso vai ocorrer? Isso é um processo que implica muita perícia jurídica, muita vontade política, mas, sobretudo, um processo de escolarização sobre o alcance disto tudo, porque isto é mais político do que administrativo. Então é bom que se perceba qual é o alcance disto, porque pode ser interpretado de forma diversa. Não escusamos, não descuramos a hipótese de uma interpretação muito extensiva desta descentralização, em que muitas pessoas nas províncias pensem que é uma espécie de independência da província. E isso é um risco que tem que ser acautelado, porque existe esse risco, não podemos escamoteá-lo. E mesmo entre as pessoas eleitas, pode haver tendências de pensar que
eu fui eleito, então sou uma espécie de uma região independente. A autonomia, portanto, aqui é apenas política, não é territorial. Tudo isto, dito em televisão, parece muito simples, mas no dia a dia no distrito pode ser muito complicado na relação entre o governador, o secretário de Estado, o administrador, se as três figuras não coincidirem com o mesmo partido político e não tiverem entendimento partilhado do conceito e o alcance político desta descentralização. Então, penso que mais do que escrever os regulamentos, é um processo de ensinar as pessoas. Pedagogia sobre o alcance disto. Como é que se pode criar uma convivência democrática entre instituições. Agora, no fim, Boaventura, penso que aquilo que me parece que é a lição fundamental deste processo todo é uma questão política, que já há muito tempo foi identificada, foi analisada por moçambicanos sobre os riscos da exclusão política. Esta é a lição. Esta revisão constitucional nos diz o seguinte: o que aconteceu agora é uma emenda a um problema há muito identificado, de que o nosso sistema democrático continua a ser muito exclusivista e continua a colocar de longe todos os que no voto não ganharam. A ideia de que eu ganhei, levo tudo. Essa que é a questão que agora se quer resolver. Portanto, uma questão de inclusão política, inclusão social, inclusão econômica. Esta é que é a base desta reforma. E, portanto, ou se entende que é isso, ou então poderá haver mais conflitos. Mas, repito, esta questão foi identificada, a Agenda 2025, na STAP, dizia já, previa este cenário de regresso à guerra, por causa da exclusão, cenário de corrupção, tudo foi previsto. O próprio MARP, nos seus relatórios, previa o risco de que exclusão política pode levar a conflito. Agora queremos resolver através da revisão constitucional. Então, a questão aqui, de facto, é uma questão política de que é preciso um esforço cada vez maior de inclusão, mais ousada, menos politizada de todos os moçambicanos. Essa é a questão central deste processo. Muito bem, Tomás, vamos então analisar o outro tema, que é a intervenção do Presidente da República sobre o diálogo político na visita à província de Sofala. O Presidente disse o seguinte: disse que está alinhado com a liderança da RENAM, que conhece fisicamente algumas chefias militares da RENAM, que o mais importante para si não é aparecer. Disse também que há pessoas que pretendem influenciar o diálogo político para obter ganhos de visibilidade. Qual é o alcance, Tomás, no seu ponto de vista, desta intervenção do Presidente e quais podem ser os destinatários desta mensagem de que há pessoas, há grupos que pretendem influenciar o diálogo para obter ganhos em termos de visibilidade? Eu penso que não é a primeira vez que o Presidente Nyusi fala nesses termos, de que haverá pessoas que queiram colher com este processo ganhos pessoais. Não é a primeira vez que ela assim se refere. O que também não é de espantar, nós vimos quando foi o convite feito à mediação internacional, houve mediadores que quase em conta própria se puseram a viajar para Gorongosa e para outras partes do país, até sem coordenação interna entre eles próprios, os mediadores internacionais. E, portanto, é muito provável que haja, e é muito expectável que haja pessoas que achem que com o processo podem ficar muito mais visíveis e com isso ter ganhos políticos. A razão pela qual, de certa forma, o Presidente Nyusi decidiu tomar o processo pessoalmente, deixando de fora todos os processos com mediadores que se vinham em marcha desde 2013 e 2014, foi mesmo, ele dizia, porque entendia que havia mensageiros que transmitiam erradamente ou erroneamente as mensagens às partes e que, na sua análise, esses mensageiros queriam ter espaço pessoalizado no processo negocial. Daí que ele decidiu, entendo eu, levar o processo pessoalmente, ligando telefonicamente para o Presidente da RENAM. Claro que houve muitas críticas na sociedade sobre que esta paz não poderia ser pessoalizada, que deve ser mais envolvente, mais inclusiva. Houve, obviamente, essas críticas, às quais o Presidente Nyusi terá respondido com ações concretas de avançar com o processo até onde ele hoje se encontra. E, na verdade, este modelo está a dar resultados. Até agora está a dar resultados. Agora, vamos ver que a fase seguinte deve ser de socialização do processo. Não pode ficar o processo apenas nas mãos das lideranças, porque, afinal, quem o vai implementar é o povo, que o vai receber e o vai acomodar.
E o povo deve ser socializado aproximadamente o que se vai passar. De uma forma muito profunda e muito mais inclusiva. Eu acho que agora segue-se a fase, de facto, de explicar às pessoas o que está em causa, para que as pessoas sintam que o processo também é seu, de desrespeito. A liderança é mesmo isso, é ir à frente, mostrar o caminho. Repito, mesmo que a maioria não perceba ainda, se o líder está convicto e leu o processo corretamente, ele deve avançar, mostrar o caminho, mostrar a luz, depois envolver as pessoas para que acolham as ideias do chefe e as tornem também suas. Então, também é importante que, em uma certa fase, haja um processo de socialização do processo, em que as pessoas não se sintam, digamos, alienadas do processo, possam perceber que esse processo também é nosso, não é só dos nossos líderes que o fizeram. Isso é importante. Agora, a questão dos ganhos pessoais, penso que sempre acontece em processos como esse, quem queira aparecer para ser mais visível, e ser visível significa, no fim do dia, ter alguns ganhos, quer políticos, ou econômicos, ou de negócios. Quer dizer, é assim. Não acho isso algo de novo, em termos de que é algo expectável que possa acontecer. Tomás, como disse, e bem, no princípio é recorrente, desde que o Presidente da República chegou ao poder, fazer este tipo de intervenção. Além do que disse na semana passada, há 2 pequenos exemplos. Em maio de 2017, em Cabo Delgado, o Presidente disse, passo a citar, está a haver algumas pessoas a dizer, estão a falar o quê? Isto não vai funcionar. Isto sabemos, não vai dar. O Presidente volta a dizer, se você tem certeza que não vai dar, pode dizer o que deve ser feito para resultar e não reclamar apenas e desencorajar o esforço dos moçambicanos. Isso é crime. Ainda no mesmo ano, mas em Nampula, o Presidente da República apelou aos moçambicanos a manterem-se vigilantes contra os oportunistas que procuram a todo custo inviabilizar os esforços de busca de uma paz efetiva. A minha questão, Tomás, é a seguinte. Tendo o Presidente há 2 anos afastado dos mediadores, pelo menos diretamente, este ano não existe, e tendo o Presidente assumido diretamente o diálogo com Afonso Dhlakama, hoje este discurso já não é para esses mediadores. E o Presidente falou na semana passada. Quer dizer que estes fatores de bloqueio ainda existem um pouco por todo lado do nosso espectro político. Pela insistência do chefe do Estado nesse tom, conclui-se que ainda há resistência ou ainda setores da sociedade que não estão convictas de que este modelo é o que mais serve os interesses, quer pessoais, quer coletivos, quer de grupos. Também não podemos afastar a ideia de que há quem tenha vantagens com conflitos, há quem ganhe dividendos com conflitos, com divisões, porque os conflitos distraem o Estado de gerir melhor o bem público, e enquanto se distrai com conflitos, alguém se aproveita desse bem público. E, portanto, pode ser que as críticas não sejam honestas, sejam críticas porque alguém vê que se o processo ocorrer de tal modo que o Estado se estabilize e o Estado seja mais capaz de gerir os seus bens, alguém pode perder vantagens com esse processo. Então, esse alguém pode entender que deve, de algum modo, atrapalhar, entre aspas, o processo para que continue com espaço para fazer aquilo que ele entende fazer em estado destabilizado. Mas também, eu não excluo que, mesmo dentro do Partido Frelimo, não haja comunhão total de ideias, não excluo que haja setores que sejam reticentes sobre a forma como o processo é conduzido, sobretudo porque há quem ache, repito, que o processo é muito pessoalizado. Aliás, quando foi da morte de Afonso Dhlakama, dizia-se que, agora faleceu um dos parceiros do processo. Esse processo era pessoal entre os 2 líderes. Como é que será agora sem o outro líder que parecia que dominava sozinho o processo? Então havia essa crítica de que se mantiver o processo pessoalizado, se um dos parceiros desaparecer, pode o processo descarrilar. Então, há essas críticas sociais que aparecem em público, mas eu acho que tudo deve ser encarado com normalidade. Este é um processo dos moçambicanos. É normal que os moçambicanos tenham opinião até diversa, dado o chefe do Estado, de vez em quando. Eu acho que isso é normal e é assim mesmo, democracia. Não se pode esperar que tudo o que faz a nossa liderança encontre acolhimento unânime dos moçambicanos. Somos muitos milhões de moçambicanos, portanto, não acho estranho, nem acho que é de eliminar que existam opiniões diferentes ou mesmo opostas. É assim, acho que é normal que assim aconteça.
Muito bem, Tomás, vamos então passar para outro tema desta feita, um outro sinal de consenso na Assembleia da República, que foi a eleição do atual Ministro da Justiça, Isaac Xande, para novo provedor de Justiça. A minha pergunta é, num órgão sem poder decisório, que produz recomendações aos órgãos competentes para reparar ou prevenir ilegalidades, mas que temos acompanhado do atual provedor a dizer que essas instituições não acatam essas recomendações, uma instituição sem os meios humanos e necessários para cumprir a sua missão, que é a garantia dos direitos dos cidadãos e a defesa da legalidade, quais são os grandes desafios que se impõem a Isaac Xande nesta função nos próximos 5 anos? Antes disso, Boaventura, queria fazer alguma reflexão sobre o processo que levou a essa eleição. Como sabe, foi a segunda vez que o Dr. Xande foi ao Parlamento. Por falta de consenso no princípio. Da primeira vez não foi a bancada parlamentar da Renamo retirou aquilo que parecia ser um apoio já antes garantido e agora repôs o apoio. Aí me parece que, de facto, funciona a questão das negociações, de troca de serviços, entre aspas, mas mais de partilha de custos. Se havia um impasse prolongado no debate sobre o pacote de descentralização, nomeadamente em relação à eleição do administrador do distrito até 2024, e a bancada parlamentar mantinha que a indicação de ser exclusiva do ministro da tutela, chegou um ponto em que a bancada parlamentar maioritária disse, ok, vamos aceitar que o governador indique, mas consulta, ou seja, há uma consulta ao governador da província. Então, eu acho que essa é uma concessão que a bancada maioritária fez, em troca da qual a Renamo disse, agora sim podemos votar no provedor da justiça. Mas é assim, a democracia é isso mesmo. Não é negociação, é concessão mútua, dentro de um consenso inteligente e que funcione e que faça o país avançar. Então, é assim que se faz a democracia. Não há que, porque sou maioria, logo eu decido tudo. Não, tem que ceder para poder também encontrar a voz da minoria. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria destacar. Em relação ao posto em si mesmo, há duas questões a anotar. Uma questão é, este posto é um posto muito poderoso em outros países do mundo. O provedor de justiça, já que eu disse, é a pessoa que são os ouvidos do chefe do Estado. É o olheiro do chefe do Estado. É o olheiro dos poderes políticos do modo geral, dos poderes soberanos. É ele que leva aquilo que o povo pensa para os poderes constituídos, para o Parlamento, para o chefe do Estado. É, de facto, aquela pessoa que, em princípio, não faz parte do Executivo. É da confiança pessoal do chefe do Estado. E, portanto, é ele que vai até aos cemitérios, ouvir os choros, vai às igrejas, ouvir as reclamações das pessoas, entra nos chapas. Portanto, é aquilo que leva o povo para o Presidente da República e para o Parlamento. Se aquilo que ele ouvir do povo for acatado por aquele a quem dirige, esse posto é um posto muito importante. É um posto muito importante, é o posto que leva o clamor do povo a quem decide. Não temos ainda esta cultura no nosso Estado de ouvir os órgãos que não são do Executivo. O Executivo ainda é predominante, mesmo em relação ao Parlamento. O Executivo ainda é predominante. Os recursos que dão ao provedor não lhe permitem ter até um gabinete técnico competente que possa ouvir, compilar e levar processos, e esses processos serem acatados por quem tem direito. Aquilo que diz o doutor, que agora cessa as funções, o professor José Abudo, no Parlamento, é que, na verdade, quase que ninguém o escuta. Aquilo que ele leva aos órgãos devidos não tem continuidade. Quase que ele não é recebido por ninguém, é o que sempre disse. Portanto, há aí uma cultura de Estado que deve ser repensada, que leva o seu tempo para que órgãos como este tenham o seu espaço e se veja que foram criados porque o sistema se precisa deles, precisa que alguém fora do Executivo, de facto, possa levar aquilo que o povo diz a quem decide. Agora, isso é um aspecto. O aspecto é a natureza pessoal do titular. Também conta muito. O feitio do titular. Muitas vezes os postos dependem mais do titular do que das funções do posto. Há postos que, a uma certa altura, parecem são quase inexistentes ou inúteis, mas se calhar depende também da postura do titular.
da sua própria veemência, da forma como interpreta as suas funções e as leva até alguma coisa. Então, temos que ver bem o que é mais relevante. É a cultura do Estado, sim, mas também, se calhar, a postura do titular pode ser determinante para a função ser ou não relevante. Mas o facto é que o Dr. Abudo sempre se queixou que ele não é ouvido, nem lhe dão recursos. O Executivo, que decide sobre o orçamento, não dá orçamento suficiente ao provedor de justiça. Então, isso é um ponto muito importante. Tomás, o que implica reformular a provedoria de justiça para atingir os objetivos que aqui elencou? Ser o clamor do povo, repensar a cultura do Estado, ser a ponte entre aquilo que é o sentimento popular e a mensagem que tem que chegar aos poderes constituídos. Tem-se defendido na Assembleia da República que é preciso reforçar, dar poder vinculativo à Provedoria de Justiça, preciso alterar o seu estatuto orgânico. O que exatamente tem de ser feito? Exatamente. E ao se colocar o ministro Isaac Xande neste lugar, certeza deve ser uma articulação dentro do partido, ao nível da liderança mais alta do partido, não será um sinal de querer se dar o verdadeiro sentido que tem de ter a Provedoria de Justiça, considerando que Isaac Xande é advogado, uma passagem pelo Ministério da Justiça, no caso, é uma pessoa que conhece muito bem os corredores do governo central. O doutor Abudo conhecia, foi Ministério da Justiça durante muitos anos, foi juiz durante muitos anos. Então, não é por aí, em termos de domínio da matéria jurídico legal, o doutor Abudo é uma pessoa competente, tem uma história, uma carreira longa nessa área. Mas eu penso que as atribuições do provedor devem ser revistas, como diz bem o Boaventura, verificar as matérias que são vinculativas, sejam vinculativas. E haver um sistema através do qual, se há uma decisão vinculativa do provedor de justiça que não é acatada, o que acontece depois? A quem não acatou? O que acontece? Porque tem que ser assim. De outro modo, se limitar a dar pareceres é um parecer, é uma opinião, é um ponto de vista. E, portanto, ninguém se sente por isso vinculado. E se for assim, então haverá... Vamos ver o doutor Xande no Parlamento a repetir o discurso do doutor Abudo, de se queixar que não tem recursos, que ninguém o recebe, que ninguém acata aquilo que ele escreve, que não tem técnicos na Provedoria da Justiça para fazer pesquisa e investigação séria. E, portanto, se não houver alteração de substância, quer em termos de recursos, quer em termos de atitude e de acatamento daquilo que vem deste órgão, iremos ouvir os mesmos discursos assinados com outro nome no Parlamento no próximo tempo, que será muita pena, obviamente. Muito bem, Tomás, vamos então passar para o nosso quarto tema, que é este estudo que foi apresentado na Universidade Pedagógica, chamado Radicalização Islâmica no Norte de Moçambique, o caso da Mocimba da Praia. 2 pontos, as razões apontadas pelo estudo em relação às motivações para os ataques, são jovens socialmente marginalizados, líderes religiosos formados fora do país e que não tinham espaço dentro das mesquitas voltadas para Moçambique, condições sociais degradantes, pobreza, desemprego, exclusão social. E há também o tópico do financiamento desses grupos, que são atividades ilícitas, madeira, carvão vegetal, marfim, rubis, doações de fora e de dentro. Tomás, quais são, primeiro, as leituras que faz em relação às grandes linhas que este estudo apresenta? Primeiro, saudar um estudo, acho que é o primeiro estudo mais ou menos sistemático que nós temos, feito por académicos, pessoas independentes e, portanto, foram para o terreno com o único fim de apurar as causas por detrás desta onda de violência no norte do nosso país, numa região sensível em termos económicos, como é a região do norte de Cabo Delgado. Isto tem que ser saudado, porque é muito raro termos este tipo de estudos científicos, digamos assim, ou pesquisas credíveis sobre este fenómeno. Agora, eu acho que aquilo que ficou claro neste estudo é que o que nós temos ali são grupos de crime organizado intercontinental, crime intercontinental, que atravessa as fronteiras e que procura manter um negócio ilícito de madeiras, de rubi, de outros minerais em Moçambique, que o nosso Estado estaria agora cada vez mais a proteger. E, portanto, eles procuram manter esse negócio ilícito usando como instrumento a igreja, usando como instrumento a pobreza,
Portanto, eu acho que os pesquisadores, creio que se precipitaram em dar o nome de terrorismo islâmico. Acho que não está em causa aqui o Islão, não, está em causa aqui crime organizado. Os criminosos usam a religião, quer dizer, aproveitam-se da religião para os seus fins criminosos. Esse aqui é o fato que me parece que o estudo nos traz bem. Obviamente que a pobreza que há na Samba da Praia também há em Chicoalacoala, a pobreza que há em Nangade também há em Umuine. Portanto, dizer que é a pobreza, penso que não é suficientemente explicador do fenómeno, porque se fosse assim, teríamos os mesmos crimes em muita parte de Moçambique, onde os jovens também estão desempregados. Então, eu acho que, de fato, aqui, aquilo que está claro é que há um crime organizado intercontinental, que vai da Somália, Tanzânia e outras partes do mundo, que aproveitam-se de algumas crenças religiosas para mobilizar jovens para se envolver com armas, para protegerem crime, protegerem recursos dilapidados, madeiras, ouro, rubi, como é o caso no norte de Moçambique. Eu acho que isso ficou muito claro no estudo. E, portanto, o que eu quero separar é separar a religião como sendo ela que está por trás disto, porque isto pode criar também a ideia de islamofobia e alguma ideia de perseguição religiosa, que não é o caso. Então, eu penso que devemos centrar naquilo que o estudo mostra de mais factual, é que há um crime organizado atrás de madeira, atrás de recursos minerais de Moçambique, norte de Moçambique, e cujo acesso parece a esses criminosos bloqueado pelo nosso Estado e procuram, portanto, manter esse negócio usando a igreja como seu instrumento, como seu pretexto e, obviamente, explorando a pobreza que graça naquelas regiões. Mas, repito, se quisermos dizer que é por causa da pobreza nos jovens desempregados que é este fenómeno, então teremos que dizer que a pobreza nos jovens de Moçambique da Praia e de Palma é muito maior que a de Chicoalacoala, de Mapulanguene ou de outra parte de Moçambique, o que não é verdade. Então, a pobreza não pode ser, quanto a mim, o principal foco do estudo e das causas. Tem que ser outra, que é, de facto, a cobiça pelos nossos recursos e que atrai que os que deles se aproveitam armem e usem jovens pobres, jovens calhar desorientados para os seus fins criminosos, não fins religiosos. Portanto, não é uma questão religiosa, quanto a mim, acho que isso o estudo mostra muito bem. E é importante que se destaque esse fator. E ainda esta semana, a Boaventura, houve já grupos de jovens em Palma que se manifestaram. Mais de 100 jovens, 2 dias seguidos se manifestaram em Palma, na cidade de Palma, reivindicam acesso a pós-trabalho nas obras de construção que ocorrem em Palma. E dizem que essas obras de construção em Palma estão sendo usurpadas, entre aspas, por alegados jovens do Sul, que chegam a Palma, alegadamente de machibombos, para ocupar os postos de trabalho em Palma. Então, há aí uma série de assuntos que se levantam em função dos recursos que parece que já não existem. Portanto, é preciso que as pessoas sejam informadas, de forma detalhada, meticulosa e pedagógica sobre o processo dos recursos do Norte, que estes recursos não estão disponíveis já para os moçambicanos e vão levar tempo até isso acontecer, e se isso não houver, a gestão de expectativas vai ser muito complicada. Então, há uma série de desafios de comunicação estratégica no Norte de Moçambique que têm que ser respondidos para que os jovens percebam o processo, percebam a periodicidade dos recursos e não vejam que qualquer posto que apareça em Palma pode ser do jovem local, até porque os postos para as empresas grandes são postos por procuramento, por recrutamento na base de capacidades, não é na base de região de origem. Então, eu acho que o estudo nos leva a abrir uma área de mais estudos, de mais processos de comunicação e informação naquela região do país, para que todo mundo esteja no mesmo plano de conhecimento e se acautele sobre os períodos de acesso aos recursos, não pensar que já hoje está tudo disponível e, portanto, qualquer um que não é local é porque veio usurpar os recursos. E isso pode ser petróleo para mais jovens aderir a este tipo de insurgências. Então, é uma questão bem complexa que nos aparece agora com esse estudo. Tomás, este estudo tenta justificar
porque, sendo o país pobre, havendo desigualdade, desemprego em todas as províncias, o estudo tenta explicar por que é que este tipo de situações eclodiu exatamente na Mocima da Praia. Um dos pontos que levanta são conflitos tribais. Sim. Entre os dois principais grupos, o contacto com os países do norte de Moçambique, nomeadamente Tanzânia, Quênia, carência de serviços básicos. Então, o estudo defende a partir daí que há um terreno fértil que conduziu a este tipo de explosão, digamos assim. Sim. Não acha que isto pode, de alguma forma, influenciar este tipo de ações? É o que eu digo, se nós nos concentrarmos sobre a pobreza como sendo o fator principal, então temos que estar à espera que em todo lado vamos ter situações iguais. Essa natureza, o que não é verdade. Então, há outros fatores mais determinantes naquela região, nomeadamente as fronteiras com os países vizinhos e que haja recursos minerais, florestais importantíssimos que alimentam redes criminosas. Acho que este é o ponto fundamental, que exploram, portanto, a pobreza dos jovens que estão desocupados, estão talvez sem acesso à educação e, sobretudo, acesso à informação. O que diziam, por exemplo, os jovens de Palma é o seguinte: os empregos para o país todo saem no jornal Notícias, diziam eles. Esse jornal não chega a Palma. Quando chega muito tarde. Então, quem lê o jornal são os de Maputo e, portanto, eles sozinhos abocanham as oportunidades de emprego. Isto é muito importante ser tido em conta. A informação, como é que chega, é onde é que chega. Isso é que é importante ser considerado. Pobreza, eu acho que a pobreza está em todo lado de Moçambique. Não pode ser este, repito, o fator que nos deve orientar na abordagem do assunto, porque senão, repito, seria uma questão de que então amanhã também haverá insurgência em Magude, haverá insurgência em Moinho, em Xixacocha, por aí fora. Então penso que não é por aí que deve ser o foco, mas o foco é os recursos, sua proteção de predadores intercontinentais que vão do Congo, a Tanzânia, a Somália, que alimentam os conflitos, mas os conflitos têm como fim os recursos. Quer dizer, o conflito não tem como fim a religião. Tem como fim fragilizar o Estado para ter acesso aos recursos. Esse aqui é o fim. E que tipo de ações este estudo deve nos levar a desencadear? Tendo em conta que o conflito está lá, permanente, e há indicações de que todos os dias há confrontações entre as nossas autoridades e também certamente estes grupos. Um Estado frágil é o elemento fundamental que essas forças exploram. Estado frágil. Portanto, fortificar o Estado. A fortificar a força do Estado em todos os sentidos. O Estado não é só a parte violenta do Estado, mas o Estado é a educação, a saúde, acesso a serviços básicos e informação atempada, factual e participação de todas as pessoas nos processos. Isso é importante. Ninguém se pode sentir excluído. Sobretudo, esta ideia que me parece perigosíssima de que são as pessoas do Sul que vêm cá ocupar as oportunidades. Porque lembremos, começou em Tete. A expressão de os vientes nasceu em Tete. Quando a Vale, outras companhias, a Vale, a Rio Tinto, começaram a explorar os recursos de Tete e o recrutamento parecia que tinha mais jovens do Sul do que locais. Então, essa é a experiência de os vientes. Então, isso é muito perigoso porque traz questões políticas muito sensíveis. De norte e sul contra o centro, contra o norte, Então, é preciso que, de facto, haja uma estratégia de Estado cada vez mais presente, cada vez mais forte. E, repito, o Estado não é só o Estado repressivo, não é só a polícia e os militares, mas o Estado na sua complexa máquina administrativa e política social. Educação, saúde e, tanto quanto possível, oportunidades locais que sejam para os locais encaminhadas, de modo a que não há sentimento de que os nossos recursos são levados para fora do norte, para Maputo, como é a linguagem popular que se usa nesses grupos que usam a pobreza como instrumento para enganar jovens e os mobilizar para fins que eles, por jovens, nem sequer conhecem, nem controlam os recursos para os quais dão a cara, não é? Porque esses recursos estão com os chefes, com as lideranças militares. Alguns, como diz o estudo, estão na Tanzânia, estão fora de Moçambique e lideram esses processos a partir de fora das nossas fronteiras. Então, é muito complexo o assunto, quanto a mim. Tomás, outro facto que marca esta semana, do ponto de vista de acontecimento e que levamos aqui para análise, é a demissão da comissão liquidatária do nosso banco pelo governador do Banco de Moçambique. O governador diz que acionou a Lei 30/2007, de 18 de dezembro, seu número 26,
que diz, e passo a citar, o governador do Banco de Moçambique pode demitir a comissão liquidatária em caso de manifesta inação ou por qualquer facto grave que comprometa a finalidade para a qual foi criada e, em tal caso, nomeia outro presidente que promova a designação de representantes dos credores e dos sócios em conformidade com o disposto no artigo 20. A comissão liquidatária, que era composta pela empresa de consultoria Deloitte, veio a público com uma explicação mínima a dizer que o tempo de 1 ano que tinha para concluir o processo revelou-se escasso e pediu ao Banco de Moçambique a prorrogação do contrato por mais algum tempo. Evoca a questão de processos judiciais que não estavam sob o seu controle e levavam mais tempo. Alguns devedores do banco que têm dívidas com outras instituições e que por isso a sua capacidade de pagar a sua dívida junto do nosso banco era bastante limitada. Portanto, tudo isto conduziu a que não conseguissem resolver este processo nos prazos acordados. Qual é a sua opinião, Tomás, em relação a esta decisão do Banco Central? Bom, segundo o instrumento legal que o Banco de Moçambique refere, este pode demitir a comissão liquidatária se, entre outras razões, por inação ou por inaptidão, por algum problema que leva a pensar que esta comissão não está à altura dos seus deveres. Pode ser essa uma das razões. A comissão devia ter feito o trabalho até concluir em novembro do ano passado, 2017. Estamos agora em maio, não concluiu o processo. Pode ser que, porque a função desta comissão era muito clara, não é? É apurar o máximo de massa falida do nosso banco e distribuí-la aos credores, primeiro. Depois, daquilo que restasse, distribuir aos acionistas e fazer até novembro do ano passado. Se o processo foi complexo ou não foi complexo, o facto é que novembro passou e a comissão não fechou o processo. Creio eu que foi esses elementos que o Banco de Moçambique teve em conta e exonerou a comissão liquidatária por falta, o que me parece, de cumprimento do trabalho no prazo determinado, que era novembro do ano passado. Então, se o processo foi complexo, não foi complexo, isso são outras questões, têm que ser vistas. Mas o prazo era novembro do ano passado, já passam, portanto, 5 meses ou 6 meses após o prazo da comissão. Creio que pode ter havido, a comissão até se queixava que, quando começou a trabalhar, nem sequer tinha instalações para trabalhar, estava tudo desligado, porque havia muitas dívidas, até as instalações para lá trabalhar, teve que falar com os funcionários do serviço para reativarem até o acesso à internet para trabalhar. Então, o comunicado do banco não dá detalhes das causas, mas pela lei que é evocada, as causas podem ser uma dessas: inação, inaptidão ou qualquer razão grave que o Banco de Moçambique entenda que não dá condições para continuar com a comissão liquidatária. Também não se pode perpetuar esse tipo de atividades por tempo demasiado longo, porque é uma questão sensível para os credores, que querem ver seu dinheiro recuperado, não é? E, portanto, se passa muito tempo. Não há processos judiciais, por exemplo, para devedores inadimplentes, porque a Comissão fez anúncio no jornal, alguns no ano passado, a dizer que já uma conta bancária no Banco de Moçambique para os mutuários, devedores, depositar o dinheiro que devem ao banco. Provavelmente este anúncio não teve os seus resultados, provavelmente houve processos judiciais que não avançaram tão depressa como era esperado, e, portanto, os credores podem ir ao Banco de Moçambique reclamar que, olha, nós estamos à espera do nosso dinheiro, que não está a sair, nem temos indicação de quando vai sair, e, portanto, a Comissão não está à altura de responder às expectativas, e, portanto, o banco pode ter, na base disso, tomado esta decisão. É o que, pela lei, se pode depreender, já que o comunicado por si não explica. Muito bem, Tomás, muito obrigado. Nosso programa fica mesmo por aqui. Caro telespectador que nos acompanhou, até o próximo domingo.